Gente, a gente está começando as Vozes do Reino hoje com o Dr. Kleber Azevedo, que é um neurocirurgião maravilhoso. E a gente vai ter umas coisas muito especiais, tá muito diferente hoje as Vozes do Reino. Kleber, então vamos lá. Eu quero saber, assim, acho que as pessoas podem saber de você, como que começou essa sua história de querer ser neurocirurgião? Deixa eu ver. Começou com a história de querer ser médico, né? É. E que foi quase que um acaso. Eu queria ser engenheiro. E na época do FHC, uma crise econômica importante, minha mãe falou assim, filho, esse negócio de engenharia não dá certo. Vamos fazer medicina. Eu marquei medicina na Federal de Minas, sul de Belo Horizonte. E eu passei para medicina. E na época foi um pouco frustrante fazer medicina. Até puxei cálculo 1, física 1, primeiro dos SECs lá da UFMG. E no final das contas eu só fiz as primeiras matérias e me encontrei bastante na medicina. Sem querer eu achei um propósito de vida e foi a melhor escolha que eu podia não ter tido. E vem cá, essa sua escolha teve a ver com alguma passagem na sua vida traumática que você pensou assim, eu acho que eu quero curar pessoas, assim. Sinceramente não. Não foi uma escolha de eu queria de fato ser engenheiro. A medicina ela veio como um acidente de percurso acertado. Eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas. Não foi essa proposição. Eu queria ser muito engenheiro. Por uma questão de obedecer a mãe, de ter juízo, naquele momento, uma pia danada lá em casa, foi a melhor escolha que eu podia ter tido. E eu só fui percebendo isso durante o curso e depois que eu terminei. Na prática, no propósito de assistir, eu fui me encontrando cada vez mais. Mas não foi uma decisão assistencial de ajudar as pessoas naquele momento, porque eu tinha uma conexão muito grande com a engenharia. Eu tinha uma vontade muito grande. Mas naquela vivência do curso, naquela dinâmica de conexão com os pacientes, eu fui entendendo o significado maior do que a medicina, que é muito mais do que a matéria pura e simples, do que a fisiologia, do que a biologia, anatomia, que é muito legal, mas é extremamente mais profundo que isso. É uma ciência muito próxima do pastor, do padre, em que você não deixa de ser aquele profissional em nenhum momento. Eu costumo falar que a gente vende a alma para Deus. Vende alma para Não Deus. dá mais para você ter a sua alma mais. É uma oportunidade e, ao mesmo tempo, uma dedicação infinita. Então, você acredita nessa cura pela fé? Ó, vamos fazer 20 anos, um pouco mais que eu sou médico e trabalho com isso sempre, o tempo todo. E eu nunca vi uma cura que não seja pela fé. Cura de fato. Às vezes a gente entende cura como a reversão de um quadro infeccioso, a reversão de um quadro neoplásico, mas isso é a ponta do iceberg de uma cura. Cura de fato é quando aqueles processos psicológicos, aqueles processos morais, eles ficam mais bem resolvidos. Porque para pensar, você ter uma doença muda totalmente de significado dependendo de como que você interpreta aquilo. É verdade. Você ter um parente com Down. É. Os pais e a família de quem tem Down, por exemplo, tem total consciência do significado da bênção que é ter aquela criança na vida. É. Mas antes disso você não tinha, Não. né? É. Muda toda a dinâmica, né? Eu falo que só quem tem uma pessoa com Down na família sabe o que é de verdade. A gente tem, assim, a nítida certeza que o nosso coração, ele é transformado.
Os nossos valores são transformados. Eu falo que hoje eu entendi que eu fui treinada pela minha irmã. Numa aparente doença, numa aparente dificuldade, a gente encontra um caminho de cura. Isso é muito verdade. E não existe, no meu ponto de vista, uma cura como essa que não seja talhada pela fé. A fé, como você falou, treinada pela dificuldade ou pela mudança de paradigma de amor associado. É, treinada por tudo. Desde de pequena você tem que entender coisas que uma criança normal, assim, não entenderia, como discriminação. Você entende o significado dessa palavra. Sim, Você entende o significado da psicologia, da fonoaudiologia, de tudo que uma criança normal não te, né, exigiria. E aí você o significado do que é ser humano, ao invés de ser alguém que tenha um potencial de produção. O que é amar independente daquela pessoa ser ortodoxa ou catedrática em alguma coisa. O que é de fato conviver com alguém que ama e que expressa os seus sentimentos. Existe uma diminuição dessa superficialidade doentia que a gente vivencia hoje. é, E, de alguma forma, ter alguém com Down, apesar de todos os desafios, é uma grande dádiva. sim, E se com a gente certeza. amplificar esse pensamento, a gente pode projetar isso talvez para outros diagnósticos de outras doenças. Às vezes eu posso ter uma doença diagnosticada, sei lá, Parkinson ou uma epilepsia, e eu posso ver isso com uma oportunidade de cura mais profunda ou Sim. como um sofrimento inesperado ou Isso, despropositado. e assim, e nos seus atendimentos, quando chegam esses pacientes para você, você vai de imediato para os sintomas para aliviar a dor e depois você entra com um conjunto de associa coisas para que realmente cure isso, porque é uma tarefa muito grande você partir da matéria e ir para o espírito. Na verdade, quem faz isso sempre é o paciente. A gente só tenta influenciar ou direcionar de algum jeito. E eu me pergunto, esse talvez é o grande paradigma que eu vivencio todos os dias em como potencializar essa visão. E isso é um grande desafio. Porque, num primeiro momento, a pessoa está perdida, está com dor, está sofrendo. E diminuir a dor, diminuir os sintomas, direcionar para que ela tenha mais lucidez naquela escolha é fundamental. Mas a escolha sempre é dela. É, Sempre é dela. é. E a gente não tem direito, né? Graças a Deus, Deus nos deu o livre-arbítrio. A gente não consegue mudar a escolha de um. Por isso que é meritocrático, é melhor. Né? Até Cristo fala, vai, tua fé te salvou. Ele não fala assim, eu que Sim, sou Jesus Cristo te salvei. Vai, tua fé te salvou. exatamente. Mas esse processo terapêutico não é um processo de mudança do arbítrio do outro. É uma espera pela lucidez do outro. E aquela dinâmica de amadurecimento pode trazer aquilo. O que faz a pessoa mudar? O que faz a pessoa escolher por um caminho mais lúcido? Pois é. Não sei. Existe um crescimento muito grande na doença, né? Assim, ou você sabe que você vai dar um salto quântico para se transformar e renascer, ou você sabe que você está caminhando para o fim da sua vida. Então, assim, enxergar a doença, né? Porque você trata da doença, né? E você lida com a doença o tempo todo e você lida com a morte. Como você lida com a morte? Eu acho que vivemos um momento em que a morte ela começou a ser, como é que eu posso falar? Existe as pessoas começaram a parar de enxergar a morte como um processo natural da vida, que por obviedade Ou passaram. nunca enxergaram? Eu acho que havia uma percepção mais próxima da morte antes. É uma impressão. Primeiro que a expectativa de vida era mais curta. A Sim. gente não conseguia empurrar ela tanto tempo para lá. Segundo que havia menos instituições que
abafavam o olhar para a morte. As pessoas morriam em casa. Sim, E hoje elas morrem na UTI, entubadas, fora dos nossos olhos e sem é o verdade. papel que a morte tem de nos É fazer verdade. entender que somos voláteis, somos eflúvios e que é importante a responsabilização da minha vida hoje, porque um dia eu não vou estar aqui. E isso cria uma distorce, uma desconexão com essa percepção e um medo absoluto daquilo. Não se trata de cultuarmos a morte ou cultivarmos a doença, mas se trata de perceber que somos fugazes, somos pessoas. E que a responsabilidade com a nossa vida de hoje impacta a nossa vida. Isso é saudável, termos responsabilidades porque existe causa e consequência. É. E aí a gente vem também daquela história da medicina preventiva, né? Que, Que que a pode gente chama de medicina preventiva, mas que antigamente talvez a gente chamasse de juízo, ou de juízo. observação, É ou de fazer o verdade. que meu pai fazia, ou de tradição. Porque desde O que que seu que o pai homem. fazia de tradição? Eu falo do que. Não falo especificamente do meu, mas que todos os pais fazem, o que meu bisavô fazia. A gente repete padrões que deram certo e deixa de fazer o que não dá certo. Exato. E de fato funciona. É que existe um lobby mercadológico, um lobby econômico, que as coisas têm que ser vendidas. E a gente talvez só ah, ah, renomeia padrões de comportamento, né, mais modernos. Mas o fato é, desde que o mundo é mundo, a gente tem que fazer atividade física. Isso. Desde que o mundo é mundo, a gente tem que dormir e acordar em padrões de dormir. A gente começou a modificar esses padrões comportamentais e pagar um preço alto em relação a isso. E não ter consciência, né? Em pensar que assim, que se não eu vou dormir pouco, mas depois eu vou tomar uma vitamina, ou eu, assim, realmente não se importar, negligenciar a sua vida, negligenciar o seu corpo, né? Porque nem morrer eu preciso de pensar em relação a isso, porque eu vou distanciar a dinâmica da morte, porque eu tenho remédio, eu tenho um analgésico, e eu deixo para depois a morte. Percebe que o quão perigoso pode ser essas dinâmicas de desumanização nossa, Desumanização, é verdade. É isso. porque a consciência de que ainda somos humanos, no fundo, acontece. E isso gera um tipo de ansiedade, uma agonia muito grande, existencial. Eu tenho essa impressão de que toda essa agonia, esse medo da morte vem de uma convicção profunda de que a gente está tentando carteirar Deus, como eu tinha falado antes. Carteirar Deus. É. Tipo assim, passar por cima dele, né? Passar por cima dele, das leis, do que sempre funcionou na humanidade, desde que o Australopithecus resolveu pisar na Europa. Percebe? Do que sempre funcionou. E que agora, porque a gente conseguiu algumas dinâmicas de tornar mais lábio esses sintomas, a gente vai indo até onde dá. Até onde dá. É. E com relação às doenças, assim, quais as doenças que aumentaram mais e que você vê, assim, com grande intensidade, assim? O que que acontece com frequência e que não acontecia antes? Parkinson, Alzheimer, que são doenças do cérebro, né? Eu acho que toda Toda doença doença. neurodegenerativa que precisa, que aumenta a prevalência com a idade, aumentou porque aumentou muito a expectativa de vida da população. A média de vida hoje do brasileiro é muito estendida e do mundo inteiro, né? Então, a prevalência de doenças. E, por outro lado, doenças cardiovasculares diminuíram muito a prevalência porque a gente começou a controlar diabetes, a gente tem um AS, a gente começou a controlar a pressão alta. Então, as pessoas que morriam antes de AVC ou infarto pararam de morrer disso e começaram a morrer de câncer 40 anos depois. Pois é. E sendo que dá tempo das pessoas desenvolverem muito mais doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como doença de Parkinson. Então a gente vê um aumento grande da prevalência disso e um aumento grande da doença da família,
que virou cuidador deles. É isso mesmo. A família virou cuidador e a família fica toda doente. Totalmente. É quase que unânime a culpa dos familiares associados àquela condição do pai, a uma pouca organização logística, as pessoas têm que trabalhar e os pais precisam de atenção. E essa mistura de emoção E decisões, e né? tomada de decisões cria um ambiente de muito sofrimento, de muita doença. É verdade. O que faz a gente pensar assim, até que ponto um olhar mais lúcido para essa dinâmica, menos culpado, não deveria ter ser lançado. Já antes, né? Mas para pensar, não se fala nisso porque é um tema que se tem muito tabu, muito paradigma, porque ninguém ousa falar em morte, da velhice. Em doença, da velhice, com medo absurdo disso acontecer. E quando acontece, você não está pronto para isso, porque você não quis planejar antes isso. E não se trata disso. Percebe que o medo de alguma coisa faz a gente ter dois comportamentos mais comuns. Eu achar que vou ficar doente a todo momento. O outro, eu não olhar para aquela dinâmica e perceber que faz parte de uma possibilidade real. Um discutir da nossa condição humana com leveza, né? Com tranquilidade, sem achar que com certeza meu esquecimento é por causa do Alzheimer, com certeza. Ou pensando que eu vou morrer de alguma coisa grave. Pode acontecer, mas há um fenômeno de um medo intenso da sociedade em relação a tudo que possa... É verdade, é o medo, né? Um medo absurdo. O medo permeia agora as pessoas, né? Elas vivem com medo de tudo. E eu começo a pensar que esse medo é um sinal indireto da falta de fé. Isso mesmo. Porque o antídoto do medo é a fé. É isso mesmo, é a confiança, né? Você acreditar que tá tudo bem, que tem alguém, né? Um ser que olha por nós e a gente não tem o controle das coisas, né? E percebe que o fato da gente cientificizar as falas e as dinâmicas, e pelo fato da fé ser um processo não cientifizável nos parâmetros que a gente tem agora, a fé perde o seu significado prático, real, porque não é prescrito em bula, porque não é prescrito num prontuário, como se ela não fosse lícita, porque não existe um consenso científico com relação a isso. Você presencia casos em que os pacientes se curaram verdadeiramente pela fé? É que o conceito de cura, no meu ponto de vista, é um conceito de... Como eu falo? É plenitude, bem-estar. Isso. E eu não acho que cura vai estar... Por exemplo, eu sou neurocirurgião e é uma prática comum eu ter que tirar um tumor da cabeça de um paciente. E quantas vezes eu já não venci... Você tirar tumores benignos, às vezes um meningioma, em que você consegue tirar todo o tumor e depois o paciente não tem mais tumor, ele não tem um quadro sequelar, mas o medo, a fragilidade vivenciada no pós-operatório desconecta ele da vida, ele vive uma vida... Uma sobrevida. Uma sobrevida. Sem um quadro de tumor progressivo, sem uma lesão... Mais abalado. Mais abalado pelo medo, pela insegurança. Isso é cura? Pois é. Porque você perdeu a plenitude, né, de alguma forma. Por outro lado, você vê pessoas que passam por lesões, têm traumas orgânicos evidentes e que saem muito maiores daquilo. Tem uma paciente que... Ela não é o comum, não é o mais comum. Eu tenho uma paciente jovem, ela teve uma lesão medular, ela foi operar a coluna e
machucou o nervo na coluna para um outro serviço com outro colega, e ela desenvolveu um quadro de síndrome de dor complexo regional. É uma dor na perna que ela desenvolveu isso. E essa dor é uma dor absurda, uma dor que se encostasse na perna dela, ela urrava de dor. Com uma atrofia muscular intensa. A primeira vez que ela foi no meu consultório, ela foi de maca. E ela gritou comigo quando eu fui examinar a perna dela, tamanho é o sofrimento que ela vivenciava. Bom, eu tratei ela, eu implantei um eletrodo medular, aqueles chips na coluna. Não, como é que é isso? Um eletrodo Medular, medular na coluna. é uma forma de você fazer uma organização dos estímulos elétricos na medula através de um device, uma placa elétrica. E aí você implanta um pedaço de uma placa elétrica na coluna, Sim, na medula do paciente. na medula. E eu consigo controlar a forma que esses estímulos elétricos, a frequência que ele vai pulsar na medula, o tempo que ele vai oferecer um pulso elétrico. Mas ele é um chip? É uma placa com vários polos em que eu consigo fazer conexões entre conexões elétricas entre um polo e outro. Mas você consegue como? Ele é feito para isso. Ele como se fosse uma bateria, é uma bateria. com polo elétrico nisso. Aham. E eu consigo controlar isso por wireless. Ah, você controla? Eu controlo isso por wireless. Eu crio uma programação específica, baseada na anatomia do paciente. Porque a medula é totalmente elétrica. Eu modulo as sinapses elétricas do paciente através desse device externo. Isso é interessantíssimo, porque nós somos sinapses o tempo inteiro. Sim, somos sinapses. E por isso que tem-se essa tecnologia. A gente consegue modular o cérebro implantando devices elétricos em várias regiões. Então, peraí, você consegue implantar uma placa elétrica na coluna e faz com que tire a dor. Alguns tipos de dor são plenamente tratados assim. Hoje em dia a gente não consegue tratar de outra forma. E é um grande recurso terapêutico, muito importante, muito utilizado. E como ela precisa ter uma anestesia local? Como é que funciona isso? Eu faço com o paciente com sedação, ou com geral, é feito no centro cirúrgico, a gente implanta e a gente tem várias técnicas para... É uma cirurgia na medula, né, do paciente. Na medula. E aí ela sai, daqui a um tempo ela está sem dor. Bom, no caso dessa paciente, era uma dor muito limitante em que ela não conseguia andar e tinha uma dor excruciante. Ela fez a cirurgia e, com esse passar do tempo, ela melhorou a dor e foi retomando o movimento. Num primeiro momento, ela andava de cadeira de rodas, depois parou de andar de cadeira de rodas e hoje ela corre. Ela é professora. Ela corre hoje com esse chip, com essa placa na coluna? Na coluna, sim, é bem comum. Não dá para ver. Tem um nome isso desse? Chama CSS, Eletrodo Medular de Estimulação Elétrica. SCS em inglês. Eletrodo medular. E isso é uma fabricação no Brasil? Isso é uma coisa não, que é uma tecnologia? A tecnologia, a gente não tem fabricação própria e a gente usa... Existem no Brasil 3 empresas que oferecem a Medtronic, a Abbott e a Boston. E a gente usa essa tecnologia. É uma técnica já estabelecida de bastante tempo. Estados Unidos? Estados Unidos, Europa... Sei. E aí você implanta na coluna e você implanta no cérebro também da pessoa? Para outras indicações. A gente coloca para doença de Parkinson, a gente faz para alguns tipos de dores, a gente fala dor central pós-AVC, por exemplo. A gente... Mas é sempre para dor? Não, para doença de Parkinson não. É um distúrbio de movimento. Para discinesia, distonia, são doenças de movimento que têm uma boa resposta para isso. Em alguns países existe liberação para depressão e é muito promissor para uma série de outras doenças, mas sem aprovação ainda. No Brasil, o carro-chefe é para doença de Parkinson no cérebro, para dor central e para distonia.
Tem, Distonia é o quê? é um tipo de doença em que você cria movimentos anárquicos. Sim, eu já vi. Que pessoas que têm Parkinson ficam com a mão mexendo, Ele né? fica com discinesia, mas existem distonias, por exemplo, o que é mais famoso é a distonia do escrivão, em que certos movimentos você cria um movimento que você não consegue controlar. Então, alguns músicos operam tocando instrumento porque a gente consegue ver a mudança do movimento tocando o instrumento. Entendi. E a gente precisa durante a cirurgia, ver se melhora aquela movimentação. E aí você implanta no cérebro, Sim, em em determinado núcleos lugar, específicos do em cérebro. núcleos específicos, que você sabe que tem relação Ah, com... sim. Existe uma necessidade de uma absoluta precisão. São núcleos extremamente pequenos e a gente tem margem de erro de menos de 1 milímetro para esse implante. Então, a gente tem que ser extremamente preciso para a gente ter uma eficácia terapêutica. São técnicas bem consolidadas, que não são absolutamente recentes, mas que tiveram bastante avanço nos últimos 10 anos. E é minha área de atuação. Eu sou neurocirurgião, mas com a subespecialização nessa área, que chama neurocirurgia funcional. E isso faz parte do meu dia a dia, assim. Tratamento de dor, né, e da interface elétrica com o sistema nervoso central e distúrbios de movimento. Interface elétrica com o sistema nervoso central. Isso é o quê? Isso é neuromodulação. Neuromodulação? Neuromodulação elétrica. O que é? O que é, na prática, uma neuromodulação elétrica? Bom, no caso, por exemplo, da Roberta, que eu estava contando, ela foi melhorando e já andando, mas ainda com alterações com uma queixa de dor e de um sofrimento em relação àquilo. E depois de um certo tempo, ela já bastante distante do consultório, ela voltou e falou assim, muito melhor da dor, falou assim, se eu tivesse que passar por isso tudo de novo, eu passaria, porque essa dor me tornou uma pessoa melhor. Olha só. Esse relato dela, para mim, é um relato de cura, porque ela não está mais com raiva de tudo o que aconteceu com ela. Ela está melhor, Ela se curou emocionalmente. Paz em relação a isso. É. Muitas vezes, a dor, o sofrimento, em relação ao que passou, é muito mais impactante, maior que a doença em si. Para ver. A revolta de ter passado por aquele sofrimento tem um papel muito maior no sofrimento da pessoa do que propriamente dita a doença em si. E o que é neuromodulação? Isso. Não talvez. É uma técnica, por isso, igual 1 mais 1 é 2, em que eu pego, vamos para você entender, se eu pegar uma pilha, e colocar ela numa luz, não vai acender? Porque vai haver uma corrente elétrica lá. Sim. Se a gente aumentar a complexidade desse circuito bobo, e eu conseguir mudar a frequência em que eu ligo essa pilha, o tempo que essa pilha fica acesa, a intensidade da voltagem, eu crio um sistema elétrico, mas eu vou aplicar ela dentro do meu cérebro. E como que você consegue enxergar quando você abre o cérebro, que o cérebro é uma... De que é feito o cérebro? O cérebro é o quê? Uma massa? Ele tem a consistência mais ou menos de uma pasta de dente mole, mas ele é envolto por uma membrana que chama pia mater, que deixa ele armado. Então, a gente tem técnicas para a gente abordar o cérebro sem machucar dentro dele. A gente tem técnicas de dissecção. Disso que se trata a neurocirurgia. Então, você vê como que Deus é tão perfeito, como que ele faz uma coisa tão incrível dessa. Você abre e lá dentro você tem circuitos elétricos. Totalmente. E você não consegue enxergar. Sim. Não, a gente não consegue ver ele disparando. A gente sabe que ele dispara, mas a gente enxerga sim. Grande parte das vezes a gente opera com microscópio, né? Com microscópio?
de amplificação e com luz direcionada lá para dentro. E aí você enxerga as sinapses? A sinapse é microscópica. A gente não enxerga a sinapse, mas a gente vê anatomicamente. É que nem eu enxergar a sinapse do meu músculo aqui, ó. Eu não consigo enxergar, mas eu sei que existem sinapses. Entendi. Né, no meu músculo. Então. Entendi. E ali você consegue enxergar que... Na verdade, a gente tem que saber muito a anatomia, né, de frente para trás, de olho fechado, né, com a mão para trás. Porque a gente sabe... É como se fosse elétrica. A gente sabe aonde que vai e onde que vai o fio. Mas a gente não consegue ver a dinâmica microscópica do cérebro. Mas o fato é que a gente tem parâmetros morfológicos para nos direcionar aonde que eu implanto um eletrodo. Isso, né? Exato. Bem estabelecidos e um tanto quanto complexos para eu te falar. Mas a gente sabe aonde que implanta e a gente tem critérios para a gente ver a eficácia daquele implante. Sendo que um deles é o paciente estar acordado. É óbvio que não está sentindo dor. Mas a gente consegue ver a melhor eficácia daquela neuromodulação na hora, observando alguns parâmetros clínicos, às vezes até a fala do paciente. Você tem aquele aparelho que você bota na cabeça, né? Que eu vi um paciente, alguém testando aquilo, que dá uns elétricos, que é? Dá uns choques na cabeça. O que é aquilo? Não. Aquilo chama TMS, que é um aparelho que cria uma corrente elétrica à distância através de um campo, da variação do campo elétrico numa bobina, né? Todo campo magnético vira um campo elétrico e todo campo elétrico vira um campo magnético, isso é fato. E Como é que é? Fala de novo. Todo campo... O campo magnético, a variação da corrente, a variação de um campo magnético gera uma corrente à distância, né? A variação do campo magnético gera um campo elétrico que gera uma corrente à distância. Sim. Faz sentido. Não, faz sentido. Faz todo sentido e a gente usa muito isso. Claro, e a gente usa o tempo todo isso. Você carrega o seu celular pro wireless desse jeito. Não, e não é só isso. Nós somos seres humanos e nós somos feitos de magnetismo. Não, mas assim... A gente emana magnetismo e correntes elétricas. Sim, mas de forma bem prática, quando você coloca o seu celular dentro de um carregador por indução, a gente está usando o campo, a variação da corrente na bobina lá para criar uma corrente dentro do seu celular e carregar ele. Se a gente amplificar essa bobina bastante, a gente consegue criar uma corrente dentro do nosso cérebro. Gente. E isso pode ser utilizado para tratar a doença. Eu posso tratar depressão, eu posso tratar um tanto... fazendo mais ou menos o que eu faço, implantando eletrodo na cabeça dos outros sem ter que abrir a cabeça. Entendeu? Eu consigo gerar correntes elétricas dentro do cérebro das pessoas para tratar, por exemplo, a principal uso do TMS, que é essa máquina que gera corrente elétrica dentro do cérebro das pessoas, é para o tratamento de depressão e toque. É o que a gente mais usa no Brasil. Mas, por exemplo, é muito utilizado pós-AVC, porque ele induz uma neuroplasticidade aumentada para tratamento de AVC. E você implanta isso para tratar depressão? Não, o TMS não é implantável. Aquela máquina, ele não é implantável. A gente encosta na cabeça da pessoa e gera. É um capacete. Isso. Eu vi. Algumas vezes a gente tem a indicação de fazer um implante de um sistema definitivo que gera corrente elétrica na cabeça das pessoas. Para a depressão, a gente não tem ainda a liberação da Anvisa no país. Em alguns países já se faz para depressões refratárias. Aqui no Brasil, a gente implanta muito corriqueiramente para tratar doença de Parkinson, alguns tipos de dores refratárias, distonia e off-label a gente faz para depressão também. Mas na medula a gente usa para dores neuropáticas, dores do membro amputado. Mas talvez a grande dificuldade, o grande espanto que a gente possa ter é de fato ter que aceitar que a gente é um organismo elétrico. A ponto de que eu posso usar um aparelho elétrico para me tratar. Eu acho que talvez esse é o impacto. Porque assim, não é possível que seja verdade isso. Que eu possa até usar uma coisa que produz eletricidade para me tratar, mas é fato. É tanto
que a gente usa. Eu uso todos os dias isso. É. Ah, ah, Eu lembro quando você pediu pra gente comprar aquele aparelho que emitia uns elétrons, assim, umas o cargas. TENS. O TENS na perninha, e a gente botou na perninha dela pra tratar ela, É. né? Aquilo pra estimular. E isso é porque muitas vezes a gente entra num outro polo, falando de dinâmicas energéticas, quânticas, que parecem que tomam um tom muito místico, né? Mas Mas é que real, né? e prático até. E prático. É, é, É verdade. e, e a gente tem uma dinâmica de que o que eu não vejo não é muito verdadeiro, mas não é assim. Muitas das coisas que a gente não vê, elas se expressam pelas consequências. A gente sabe que existem. Esse aparelho que você bota na cabeça, eu consigo medir alguma capacidade cerebral minha, assim, de alguma capacidade de que eu tenha diferente das outras pessoas? Esse aparelho que a gente põe na cabeça, que você está falando, que chama TMS, ele não é receptivo. Ele emite uma corrente elétrica. Aham. Mas existe outro aparelho que mede o campo elétrico dos nossos neurônios através da pele, como se fosse um eletroencefalograma mais avançado. Ah, ah, e que, sim, a gente consegue ver campos de um punhado, de milhões de neurônios e criar padrões de entendimento e formatados no algoritmo, a gente consegue até movimentar coisas. Tem até alguns brinquedos que utilizam isso para a gente movimentar carrinho para cá e para lá. Gente do E é céu. esse o gap, talvez, que, por exemplo, a Neuralink está usando. Mas Isso. não utilizando o campo elétrico aqui em cima, depois da pele, em que ele já é disperso e muito modificado. Mas lá dentro do cérebro, em que eu implanto, eu consigo ver grupos de neurônios bem menores e com muito menos variações e vaias de aferição. E, a partir daí, entender o padrão de disparo e utilizar de forma racional, porque eu consigo, quando eu penso em alguma coisa e eu aprendo esse padrão de pensamento, eu posso utilizar isso para ligar uma luz e tudo mais. Gente do céu. A gente já faz isso. A gente já faz isso com em projetos científicos, modificando cursores dentro da tela através do pensamento. Já é uma realidade cotidiana. Isso. Mas você precisa implantar alguma coisa? Você pode fazer das duas formas. Implantado é muito mais fácil, porque você consegue ter muito mais controle. Que a Neuralink está fazendo, do Elon Musk. É a proposta deles. Mas, por exemplo, se eu colocar um eletroencefalograma, um EPOC, por exemplo, que é um aparelho em que eu consigo ver 24 derivações de eletroencefalo, eu capto aquela informação e eu consigo utilizar isso para movimentar cursor, por exemplo, numa tela de computador, ou para apagar, desligar uma luz. Com o meu pensamento. Eu olho, penso e falo assim, eu quero apagar essa luz. Apaga a luz, se a luz apaga. Depois de um certo treinamento, você consegue fazer isso com facilidade. Meu Deus do céu. Mas a gente pode conseguir até sem implantar isso também, né? Não tem uma força do pensamento que faz a gente conseguir as coisas? Eu nunca vi ninguém apagar a luz com a força do pensamento sem implantar isso. Mas eu acredito que, no âmbito existencial, nada além do que a força do nosso pensamento direciona, né? A minha escolha, no final das contas. E é esse ponto, mostrar que isso é muito real. Eu escolher uma coisa tem um impacto absurdo na minha vida. É. E é a única coisa que tem impacto. Eu sou dono da minha vida e eu falo o que eu vou fazer. Eu sou fruto todo dia das escolhas diárias minhas. Dentro de uma métrica vitimista, e que parece que é outra pandemia que vivemos, em que a gente é vítima das circunstâncias, das doenças. A gente se coloca nesse lugar de vítima e a gente não tem o poder nem o domínio sobre a modificar. situação. Como se a situação me condicionasse a qualquer coisa, como se eu não tivesse nenhuma escolha sobre a minha vida. Como se fôssemos condenados. Exatamente. Como se a gente não fosse dono da gente. Isso aí. Isso é a grande doença. Sim.
Sendo que a única coisa que a gente consegue mudar é o que a gente quer. E eu acho que isso é uma doença social potente e que parece muito estimulada com esse discurso vitimista ou talvez empoderador, em que você, na tentativa de empoderar, você tira a escolha da outra. É isso mesmo. Você tira a escolha da outra. E a gente tem muitas escolhas. A escolha de perdoar, a escolha de não aceitar. a escolha de entender o outro, porque a gente não percebe, e é um ponto de vista que eu tenho, a gente coloca na prateleira da religião ou da filosofia a questão do perdão, da humildade, mas para pensar que são métricas comportamentais que te levam a um gasto energético muito menor, a um estado de saúde muito mais amplificado. É verdade. Se alguém me cospe na cara e eu perdoo, eu tenho muito mais chance de não me machucar e de continuar a minha vida. Mas eu posso escolher me acabar numa briga daquilo. Isso. E isso é treinado. Do mesmo jeito que eu treino matemática, eu treino para falar uma língua estrangeira, eu treino essa potencialidade de perdão. Treina o cérebro. Sim. E a gente percebe que tudo é treinável com um esforço diário. Mas a gente acha que a gente nasce com perdão. Como se eu nascesse sabendo tocar com perfeição um Beethoven. Nós somos treinados, né? Por isso que eu falo. Alguém precisa treinar a gente, que são os nossos pais. Se eles não fizeram isso, a gente tem que tratar. Mas a gente talvez tenha que perceber que isso sim é treinável. A capacidade de sermos mais... A coisa da neuroplasticidade, não é? Uma questão moral. Moral. Porque estamos num momento em que a discussão moral não está em pauta. Como se ela fosse antiquada ou politicamente incorreta, por incrível que pareça. Mas os avanços morais talvez foram o que fizeram a humanidade chegar até aqui. Criar uma competência moral e que ela é extremamente... É um assunto extremamente complexo e profundo. É uma questão de treinamento, de perseverança, persistência. Mas a gente só vai fazer isso se a gente souber que isso é treinável. Que isso é uma pauta humanitária. É isso mesmo. A gente ter consciência que isso é possível. E que é muito mais do que eu desejar a paz mundial pura e simplesmente superficialmente. É vivenciar uma dinâmica que traga, de fato, paz. Isso, no seu dia a dia. E não só falar sobre ela, ser ela, praticar ela. E tomar decisões, assim... Eu chego a pensar, assim, que eu racionalizo o que eu vou sentir. É possível isso? Será que eu vou sentir isso agora? Eu posso pensar, não sentir, assim... Eu não quero sentir isso, eu posso pensar sobre isso? Eu posso racionalizar meus sentimentos? Não é uma pergunta? Eu acho que o processo de composição, de pensamento, ele é muito variável. Você perguntar para um autor como é que você faz uma música, cada um vai ter um jeito de fazer. Mas, de fato, a gente pode racionalizar um sentimento. Isso funciona na prática? Eu acho que o bom é que a gente pode testar, a gente pode tentar. Existe um cabedal de informações gigantesco em que, pelo fato de não estar no mainstream, mas, por exemplo, ética de Platão, Sócrates, Aristóteles... Imagina quanto que a gente tem no mundo que é de informação que fala sobre esses assuntos e que a gente não lê e que está aí. A gente tem aí disponível, gratuito hoje na internet, mas que a gente não considera porque é old school, old fashion, porque não está no mainstream. Existe uma quantidade absurda de conhecimento, de informação disponível, mas que a gente não tangencia porque a gente talvez vivencie um momento de tamanha superficialidade que a gente nem ousa. Mas a gente não precisa de recriar essas informações. A humanidade já nos trouxe até aqui
É. A gente só não sabe disso, ou a grande parte das pessoas ainda não sabe disso. E vivem num estado de sobrevida, como se elas se arrastassem pela vida sem entender o que elas vieram fazer aqui, que existe um plano muito maior e que é possível você viver com mais plenitude, né? E aí, que é um momento em que a gente espera o despertar do outro, e que talvez o processo de doença faça a pessoa querer buscar alguma. Porque o processo de fé, despertar, é muito íntimo. Eu não acredito que ele possa ser dado a alguém. A gente aguarda o despertar do outro. E eu acho que essas dinâmicas que nos acometem, talvez um processo de amadurecimento pelas doenças, nós sejamos chamados para pensar em coisas que expliquem ou que nos acalentem mais do que a superficialidade. É verdade. O amadurecimento pelas doenças. E aí, quando aparece uma dor, por exemplo, eu tô com uma dor que não passa. Você vai lá na causa de alguma forma, porque existe uma causa para essa dor. É difícil, assim, veja bem, eu acho que sempre uma dor tem uma causa. Uma causa orgânica, pura e simplesmente, talvez uma hernia de disco que está comprimindo um nervo, ou um tumor que está comprimindo um nervo. Mas talvez esse processo de melhora, de busca da analgesia, de cura, abra fissuras comportamentais que façam entender outras dores mais profundas, né? Eu acredito muito nisso. E isso é o pano de fundo da minha profissão. É muito mais desafiador para mim utilizar isso como um trampolim para que a pessoa, de algum jeito, aproveite isso de forma mais plena e profunda para a vida, do que pura e simplesmente analgesiar ou melhorar aquele sintoma físico. Porque isso é, de alguma forma, mais superficial. E às vezes é o que a gente consegue fazer, é É, o que tem para hoje. porque você também entra no limite do paciente. Você vai Do- até da- onde ele da- permite. sim, até onde ele pode, consegue, ok. É, Até onde ele pode, consegue, ok. E nesse momento, é sempre um processo seu também de autoentendimento, de autoconhecimento, de amadurecimento. É sempre uma grande oportunidade para você ir se lapidando, e e se se percebendo. lapidando. E assim, e o tanto que você lida com a questão emocional e como que você consegue, de certa forma, não se envolver emocionalmente com os pacientes que você trata? É muito difícil. E é um exercício diário e que deve ser pontuado, deve ser salgado diariamente para você conseguir o peso de não se envolver tanto a ponto de você perder a lucidez em relação àquele raciocínio e um peso de criar uma empatia positiva. É difícil. Eu acho que isso é um dos grandes paradigmas, desafios de qualquer assistente de saúde, de qualquer terapeuta. Com certeza. Talvez uma coisa que ajuda muito e que sempre foi o meu projeto como médico. Bom, depois de fazer medicina, eu fiz neurocirurgia, que é um treinamento, e fiz neurocirurgia funcional. E na neurocirurgia funcional, a gente precisa muito de trabalhar com multidisciplinaridade. Eu preciso muito de conversar com o neurologista, com o fisioterapeuta. E para mim sempre ficou muito óbvio que qualquer serviço bem prestado, qualquer eficácia terapêutica, qualquer serviço de excelência precisa desse grupo. É. E que é um grande desafio saber trabalhar em grupo com línguas diferentes. Nossa, imagino. E nesse sentido, foi, no meu sentido, um esforço épico de criar a clínica lá em Jundiaí que chama Epione. É. E o grande ponto não é ter várias pessoas trabalhando e fazendo a especialidade, mas é integrar
percepções em relação àquela doença e conseguir amplificar a eficácia nesse sentido. Passa pela relação humana, como sempre, né? Você ter uma clínica e você ter uma linha de pensamento, de sentimento, de valores e de princípios, e você alinhar com os seus profissionais dessa mesma E, por forma. exemplo, o fisioterapeuta tem um punhado de conhecimento importante. O fonoaudiólogo tem um punhado de conhecimento que eu desconheço. São outros conhecimentos. Por mais que seja uma linguagem assistencial, de saúde, são temas que eu não domino. E um conseguir transmitir aquela informação para o outro de forma eficaz, criando um algoritmo de ação objetivo, é um treinamento forte e que muitas vezes economicamente não existe um estímulo a isso, de forma que é quase que um ímpeto de ideal isso, e que mas que me parece extremamente promissor porque a gente vê na prática uma resposta terapêutica e uma eficácia de resultado muito grande. Sim. E hoje, qual que é a maior dificuldade que você sente, assim, na sua profissão? Na minha profissão, No seu dia a dia, no seu propósito, na sua vida, assim, o que você tem de mais desafiante? talvez seja a superficialidade com que a gente está tratando a saúde. A vontade imatura do paciente de uma cura rasa e um pouco comprometimento de uma busca profunda. Esse é o maior desafio que eu vivo. Interessante. Então, o maior desafio que você vive é o paciente não se empenhar tanto como ele poderia para que ele te ajudasse no processo Talvez da cura. porque ele foi convencido, ou nós nos convencemos socialmente, que basta eu ir no McDonald's e comprar a cura com batata frita e milkshake. E a cura, ela é muito... E a gente, como um indivíduo social, a gente comunga verdades que são distribuídas socialmente. E visto que quase que está disseminado essa verdade não muito verdadeira de cura instantânea, a gente busca isso com uma verdade ou com o ímpeto de que isso é mais pura verdade, a gente sabe que não é. E a gente sabe que não é. E o quanto que os agrupamentos, esses coletivos de medicina te atrapalham em determinado momento, assim, como você disse, sim, que Porque não isso limita o grande propósito, que é de conduzir um paciente para um processo de autodescoberta e de pacificação interna, que é o meu conceito de cura. Isso me faz perceber que a potencialidade daquela doença para o paciente, para a família, não é utilizada na sua plenitude. Aquilo vira mais um tratamento de um sofrimento, pura e simplesmente. É E a verdade. gente só espera o próximo sofrimento chegar. Nossa. O quanto você acha que a indústria farmacêutica dificulta mais do que ajuda? Eu acho que todo mundo vê, né? Talvez para eu vender alguma coisa eu tenho que ter um problema, né? Se eu tenho o vírus, antivírus, né? O problema e antídoto. Isso sempre foi uma métrica social. O que é mais impactante é a gente ver que isso é evidente, claro, e que a gente se compraz nisso, como se fosse uma simbiose de vítima e algoz, né? Vítima e algoz. Uma simbiose de vítima e algoz. É isso mesmo. E você acha que existem discursos que não podem ser... nós não podemos conversar de determinadas coisas porque a gente pode se comprometer
Eu vejo que algumas falas, a gente não tem uma liberdade de fala muito Nós clara, não né? temos liberdade de fala. Porque alguns temas, quando a gente projeta alguma opinião que naturalmente seria seguida de uma justificativa, talvez ela seja interpretada com vários adjetivos desproporcionados. Eu acho que a métrica da humanidade é baseada na discussão de premissas e antíteses, Sim. de ver um contraponto, de ver o Sim, contraditório. Nós nos formatamos nisso. A ciência, ela se baseia, né, na discussão, no questionamento de verdades que num certo momento são tidas como verdadeiras, mas depois, graças a Deus, elas dão lugar à evolução, né? Você tem pessoas que você pode conversar num nível intelectual que você considera interessante? Não sempre existem, graças a Deus. Agora, uma discussão num nível maior, a gente vê limitações. E que eu vejo isso com muita reserva, porque no momento em que a gente não pode expor uma opinião, discutir por qualquer motivo que seja, me parece diferente, né? Diferente do que a humanidade fez até hoje, independente da argumentação. O fato a contraposição de ideias faz parte da humanidade até hoje. A contraposição de ideias faz parte da humanidade até hoje. E nós chegamos no momento em que você vê claramente que nós não podemos discutir ideias contrárias. Sim, e até alguns adjetivos diferentes, como o consenso científico. Quando é que a ciência se baseia em consenso? Imagina ter consenso em qualquer dinâmica é, no mínimo, perigoso, né? A evolução se vê nessa discussão de ideias, na proposição de ideias mais avançadas, no questionamento de experimentos, no entendimento de gaps que podem vir outras ideias, e isso que fomenta a humanidade. No momento que a gente inibe esse tipo de discussão, a gente inibe a evolução, né? É como se eu chegasse para Newton e falasse, um consenso aqui da mecânica que é newtoniana. Einstein não vai existir, Niels Bohr não vai existir. Imagina. É muita loucura isso, né? E mais loucura as pessoas aceitarem isso como verdade e se calarem, né? Porque, na verdade, o que está em jogo é a vida própria de cada um. Talvez é o analfabetismo do que se trata do processo de criação de conhecimento. Vivemos uma superficialidade, um analfabetismo de processos básicos mesmo. A gente existe a mensuração do nível de inteligência começou na Segunda Guerra Mundial para triar os pilotos da aeronáutica americana. E depois que se criou esse padrão, né, do coeficiente de inteligência, ok, a gente começou a ver que as gerações que se seguiam depois da Segunda Guerra Mundial sempre tinham um QI maior do que a geração anterior, por uma série de coisas. Melhorava-se nutricionalmente a população, a oferta de informação era melhor. Pela primeira vez, a gente chama de efeito Flint, a gente tem uma geração com QI menor. É isso. Talvez pela limitação social que a gente tem vivido de refreio da vontade das pessoas, da discussão. Vivemos um momento difícil em que a gente perdeu a ideia de como que o conhecimento é formado. É um paradigma em que a gente tem muita informação absolutamente disponível. Eu lembro quando eu era criança, eu ia na biblioteca pública em Belo Horizonte, né, do lado da Praça da Liberdade, e ficava pesquisando os livros. Hoje, puxa, no celular você tem
Você tem tudo, mas você não tem nada. Você tem tudo, mas por ter tanta coisa, é difícil escolher o que eu vou ler. Exato. Não tem uma triagem. Quando eu entrei na faculdade de medicina, para eu pegar um artigo científico, eu tinha que pedir. Eu tinha que esperar vir um artigo científico lá de longe. E você lia, mas era um artigo. Hoje ele é publicado na Indonésia. Imediatamente eu tenho ele. E no mundo inteiro. Então é muita informação. E ter essa competência de selecionar e ler e integrar é um grande desafio. E daí talvez a multidisciplinaridade, o trabalho em grupo, o trabalho porque nós precisamos dessa dinâmica, porque a gente não consegue centralizar em uma pessoa só tudo. Não Saber conseguimos. trabalhar de forma grupo e de forma harmônica talvez seja a grande solução para esse paradigma que a gente vive hoje em dia, né? Que é o paradigma de... O paradigma de ter acesso a muita informação, mas não conseguir absorver ela e utilizar. A gente consegue entender e ter muita informação por limitações orgânicas, Sim. mas utilizar ela, talvez a gente tenha que saber transmitir de um para outro de forma harmônica, não conflitiva e eficaz e funcional. Aprender essa dinâmica talvez seja o que vai fazer a diferença a evolutiva da humanidade. E o médico também, ele entender que ele não é especialista só numa coisa, assim, né? Ele entender que nós somos seres holísticos e que tá tudo interligado. Então, quando você vai tratar o cérebro, que por acaso deu algum bizil, alguma coisa errada, você vai lá pro intestino. É quase que uma loucura pensar que a gente não é integrado. A gente só chama a cabeça porque a gente combinou que é uma cabeça. Mas ela está num corpo. E os sistemas são totalmente interligados. Basta só olhar e ver. O contrário é de uma superficialidade imensa, né? Entender a pessoa como um todo, de forma integrada, mais do que um lugar comum, uma fala retórica, é uma fala profundamente pertinente se você quiser fazer um trabalho minimamente razoável. Sim. E essa complexidade de linkagem, de inter-relação, que torna a medicina extremamente bonita, pertinente, profunda, quase que artística. Porque existe um cabedal de informações que eles não são racionais num primeiro momento. Eles vêm por feeling, por percepção. Eu costumo falar para os residentes em que a gente tem que ler o que está no livro. A gente tem que ir para o hospital, ver o paciente, sentir o cheiro do xixi, sentir a temperatura da pele. Você vai voltar, ler, não vai entender nada, e vai voltar para o hospital e ver o paciente. E depois, quando você estiver fazendo isso milhares de vezes, estiver cansado, sem entender nada, de repente você entende, sem saber como. É um conhecimento que não é puramente racional num certo momento. É um conhecimento que você sabe por outras vias. Sim. E essa dinâmica vivencial torna uma métrica, num certo momento, racional, científica, e ultrapassa se tornando um conhecimento quase que artístico, eu digo. No estado de arte, no estado de percepção pessoal. De percepção. É um nível de percepção que não é qualquer pessoa que tem, não é qualquer médico que tem. Não, que necessariamente todo médico que gosta e qualquer pessoa que vivencia deveria ter. Deveria. Mas que exige um compromisso associado à vontade, ao propósito, ao gosto. É um compromisso moral. É um compromisso de vida, de pertencimento àquilo. Seria muito simples e fácil só ler e entender. E seria bom isso, né? Uhum. Mas saber é diferente de entender. Saber é diferente de entender. Com certeza. Com certeza. E esse processo é extremamente magnético, é extremamente empolgante, mas depende desse compromisso diário
com gosto desse propósito terapêutico. E por isso que vemos práticas diárias tão diferentes. É. E olha que engraçado, né? Porque você tem essa característica da profundidade, né? Você trata do cérebro, que é a mente, mas você tem uma profundidade espiritual, assim, absurda, né? Porque eu poderia estar entrevistando um neurocirurgião e perguntar para ele o efeito da coenzima Q10. Você saberia me dizer, né? Que a coenzima Q10 é super legal, né? Sim. A gente ia ficar num campo tão simples, né? Tão superficial. Talvez num campo em que a alma ainda não tangencia. Isso. E eu gosto muito do tema da alma, porque me dá muito prazer de ver esse nível de processo terapêutico. Talvez é o ponto que eu mais foco, mas a coenzima Q10 é extremamente importante também. Ela sim. As bradicinas. Eu acho que entender os processos para a gente saber as dinâmicas, a gente entender a fisiopatologia é extremamente importante, necessário. Mas não não interromper esse processo de entendimento onde o nosso olho para de enxergar. É isso, onde o nosso olho para de enxergar. Porque do mesmo jeito que eu não consigo ver as sinapses a olho nu, mas eu sei que elas estão lá, e eu utilizo os mecanismos de neuromodulação elétrica para tratar o paciente, a gente sabe que existem outros processos invisíveis que existem e que podem ser modulados, talvez não eletricamente, talvez através da minha vontade, da minha fé, para me tratar como pessoa. Isso faz toda a diferença na vida. Para te tratar como pessoa. Faz toda a diferença. Faz. Faz toda a diferença. Te dá uma substância de vida, né? Te dá um preenchimento, né? Independente se alguém concorda, se existe um consenso científico, você sabe que aquilo é importante para você. É isso. A gente não precisa de ter um consenso para a gente entender que para a gente é verdade. E isso é verdade. Sim. Só que para você chegar nesse entendimento todo que você tem hoje, que a gente tem hoje, eu também considero que eu tenho também. A gente passou por um percurso longo de autoconhecimento e de muito estudo. Eu tenho para os outros, não para mim, viu? Não, você tem para você também. Eu tenho para os outros. Assim, eu costumo falar que a gente olha para fora da gente e a gente sabe, ó, se eu fosse aquele, eu faria isso. Mas para mim é difícil. Mas só de você reconhecer que para você é difícil já é um Sim, ótimo caminho. mas é um processo. Assim, é porque a gente tem uma ilusão de que o terapeuta, ele é uma pessoa que não está doente. Pelo contrário, eu falo que o terapeuta é um grande doente que, através dos outros, E quais tenta o se que curar. você acha que você tem que se curar ainda? Nossa Senhora. Então, isso é uma métrica profunda, mas de muita coisa. É difícil, percebe? É um estado de infinita cura. Eu acho que todos nós estamos em um processo de cura infinita. Você pensa que você consegue se curar se relacionando com uma outra pessoa? A outra pessoa te ensina esse caminho? Eu acho que as relações sociais, independente do nome que a gente estabelece e da distância, elas são profundos recursos didáticos. Recursos didáticos. Porque através do outro a gente consegue projetar, entender, se inspirar, né? Se inspirar. Eu acho que a admiração é um grande recurso didático. É verdade. A gente modela. Modela. São dinâmicas que nos... Imagina, a gente precisa de ver em sociedade. Se você estiver presa numa penitenciária com criminosos de alta periculosidade, a sua punição é ir para solitária. Talvez só o esquizofrênico, que tem uma distorção da mente, consegue ficar sozinho. O ser humano em si só, ele é social por necessidade e por condição inerente a ele.
É. Porque nós nos frequenciamos uns com os outros. Nós nos frequenciamos. De fato, não, É a frequência, a gente pega a frequência do outro. É de isso que o fato Pablo existe, fala. mas a gente, mas isso é mais Isso é óbvio, né? certo que o ar que a gente respira. Sim. Imagina quantas frequências eletromagnéticas estão aqui no ambiente que a gente não vê. Wireless, infravermelho, ultravioleta. Eu estou conseguindo ver aqui as cores visíveis, né? Agora, qual que é a chance desse padrão frequencial eletromagnético que a gente quantifica em alguns receptores fáceis de ter no celular, a gente consegue medir isso. E outras ondas que a gente ainda desconhece não modulam o nosso comportamento. Por obviedade, sim. E isso cria a dinâmica social que a gente tem aqui. Você vê que momentos sociais em que existe uma euforia, por exemplo, a Copa do Mundo, as pessoas tendem a ficar eufóricas. Sim. Momento de pandemia, de medo, de pânico, as pessoas tendem a ficar em pânico. E aí não só pelo conhecimento falado, mas por percepções extrasensoriais que são compartilhadas, sem dúvida nenhuma. Isso aí é uma inconsciência coletiva. Ou uma superconsciência rítmica coletiva, uma epilepsia coletiva. Uma epilepsia coletiva. Meu Deus, alguém está anotando esses termos? Não seria um termo... Eu estou tomando emprestado um termo epilepsia, mas, na verdade, a gente vê fenômenos mais restritos de crises sociais, de histerias coletivas, em que as pessoas adotam padrões semelhantes de comportamento. É mais ou menos o que acontece numa crise convulsiva no cérebro, em que os disparos específicos dos núcleos perdem essa assincronia e ficam sincronizados no mesmo ritmo, gerando aqueles espasmos tônicos clônicos musculares. Isso é uma epilepsia? Isso é um tipo de epilepsia chamada epilepsia tônico-clônico-convulsiva. O que acontece no cérebro? Uma sincronia de bilhões de neurônios no mesmo ritmo, como se fosse numa harmônica de sabe um filme famoso de uma ponte nos Estados Unidos em que cria-se uma harmônica de movimento por rajadas de vento e a ponte começa a se movimentar e num certo momento ela quebra. Já viu esse filme? Às vezes você entra num ritmo por conta de um status harmônicos de vibração, aí você vai ampliando a amplitude daquelas ondas. Isso acontece numa epilepsia, uma harmônica de disparo de vários neurônios, em que um leva ao disparo do outro, todo mundo começa ao mesmo tempo, e isso desorganiza o cérebro, que na verdade precisa de disparos assíncronos. Né? Não dá para todo mundo no cérebro falar a mesma coisa. Se isso acontecer, é uma epilepsia. Talvez quando todo mundo da sociedade também fala alguma coisa, a sociedade está em estado epiléptico. Nossa! Que maravilhoso! A gente já deu 1 hora? Gente, eu tô achando tão incrível conversar com você. Então, assim, obrigado. Eu ficaria... Só você, minha mãe e você. Eu ficaria aqui assim, olha, Obrigado. a noite toda conversando. Você já Cadê a Fernanda? imaginou? A Fernanda está ouvindo isso, né? Você já imaginou a gente tomar um vinho e ficar conversando a noite inteira? O que não sai com isso daqui? Obrigado pela fala. Gente, que incrível. Legal, obrigado pelas perguntas. Um tanto de coisa eu nunca nem tinha pensado. Mas, de fato, Kleber, obrigada. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme a conversa de hoje. Nossa, eu quero conversar mais vezes. Foi assim, foi incrível. Eu tô impressionada com você. Obrigado. Parabéns Obrigado pelo pela seu paciência. trabalho e assim, que Deus te ilumine cada vez mais. Obrigado. Obrigada, Obrigado, gente. Obrigado.